Como diferenciar ginástica artística de ginástica rítmica? No vídeo de hoje vamos entender alguns pontos que diferem essas duas modalidades para que você nunca mais confunda e nunca mais erre. Qual é ginástica artística? Qual é ginástica rítmica? Seja bem-vindo ao canal Pamela Pires Práticas Ginásticas. Bom, para começar, só uma informação importante aí para você que ainda não sabe. Ginástica artística e ginástica olímpica são exatamente a mesma coisa. Ah, mas peraí, não existem outras ginásticas nas Olimpíadas atualmente? Existe, mas quando a pessoa está se referindo à ginástica olímpica, ela está se referindo exatamente à ginástica artística, porque antigamente a ginástica artística era chamada de ginástica olímpica. E aí esse nome caiu por terra porque depois de um tempo foram entrando outras ginásticas para os Jogos Olímpicos, a rítmica e a de trampolim. Então a olímpica mudou para a ginástica artística e o que nós falamos hoje de ginásticas olímpicas, no plural, se refere à artística, rítmica e trampolim, beleza? Dito isso, vamos lá diferenciar artística e rítmica. Para começar, as duas ginásticas diferem no seu contexto histórico, de onde elas surgiram e de seus objetivos também. Enquanto a ginástica artística surgiu lá no meio da Europa, mais especificamente lá na Alemanha, a ginástica rítmica surgiu lá na ponta de cima da Europa, lá na Escandinávia, na Suécia. A ginástica artística, ela foi desenvolvida, claro que antes não se chamava ginástica artística, obviamente. E ela surgiu, esse conceito de ginástica surgiu de forma muito resumida, porque tem muita informação por trás disso, mas basicamente ela surgiu com um contexto militar, para preparar os militares para a guerra. Então ela surgiu a partir desse objetivo. Já a ginástica rítmica não, ela surgiu de um conceito mais higienista. A ginástica rítmica, ela surgiu, o que hoje se conhece por ginástica rítmica, com o objetivo de trabalhar o corpo como uma forma de melhorar a saúde, com o objetivo de manter um corpo mais saudável. E o que mais diferencia a ginástica artística da rítmica? Porque basicamente ninguém conhece a história de uma e nem a história de outra. Então só isso não é suficiente para diferenciar as duas. Mas um ponto muito importante e muito marcante é a questão dos aparelhos. Observe os aparelhos da artística e os aparelhos da rítmica. Basicamente, o que diferencia as duas? A ginástica artística é composta pelos grandes aparelhos, aparelhos de grande porte. Solo, salto, trave, paralelas, barra, argolas, cavalo. Então, a ginástica artística é composta por esses aparelhos grandes que não saem do lugar, são aparelhos que ficam fixos e o ginasta realiza suas movimentações nele. Já a ginástica rítmica não, ela é composta pelos aparelhos de pequeno porte, arco, bola, fita, massas e cordas. São aparelhos pequenos que a gente consegue segurar nas mãos e movimentá-lo de diversas formas. Outra característica bastante marcante para diferenciar a ginástica rítmica de ginástica artística. Eu estou levando em consideração as ginásticas oficiais da Federação Internacional de Ginástica. Então, na FIG é desta forma. Ginástica artística tem feminino e masculino. Ginástica rítmica só tem feminino. Mas não existe ginástica rítmica masculina? Existe sim, mas estou levando em consideração somente as ginásticas regulamentadas pela Federação Internacional de Ginástica. O que é uma pena, né? Porque a ginástica rítmica masculina é maravilhosa. Bom, só essas características dos aparelhos, principalmente, já são suficientes para diferenciar bastante uma ginástica da outra. Mas tem outras características também, como por exemplo, o estilo das ginastas. Na ginástica rítmica, por exemplo, a questão do cabelo, é muito comum você ver coques muito bem feitos e muito firmes. Na ginástica rítmica a gente vê de tudo: tranças, rabo de cavalo, coques de diferentes formas,
enfim. Mas uma característica em comum das duas é que os cabelos sempre estão presos. Ninguém faz ginástica de cabelo solto. Mas o principal que eu acredito que dê para diferenciar bastante as duas ginásticas é o seguinte: a questão dos movimentos que são explorados, que são marcantes nas duas modalidades. Bom, as duas têm muita questão de saltos, de movimentos com grande amplitude, movimentos de chão, mas na ginástica rítmica é muito mais comum a exploração desses movimentos de chão, movimentos de equilíbrio, movimentos que exploram muita mesmo flexibilidade. É a capacidade física mais marcante da ginástica rítmica. A ginástica artística não tem flexibilidade? Claro que tem muita também, mas se a gente for comparar qual das duas tem mais flexibilidade, a rítmica sai muito na frente. Tem muito mais exploração dessa capacidade física do que da artística. A artística é muito mais marcante a questão da força, da potência muscular, porque tem muitas acrobacias, muitos saltos, muitos movimentos que exigem bastante força. E na ginástica artística o que é muito marcante são as acrobacias. Mortais, fliques, aéreos, piruetas. Então tudo isso é muito mais marcante para a ginástica artística, é o que dá a cara para essa modalidade. Então essas questões das movimentações também são bastante marcantes e que ajudam muito a diferenciar as duas ginásticas. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, te ajudando a diferenciar um pouquinho melhor as duas ginásticas para nunca mais surgir dúvidas. E é legal você ter uma ideia do que se trabalha em cada ginástica, quais são as principais características de cada modalidade, para você que está procurando uma das duas para praticar, consiga distinguir qual delas você se identifica mais e poderia passar mais tempo fazendo ela. Claro que, se você tiver a oportunidade de praticar as duas ginásticas, seria muito legal. São repertórios diferentes, experiências completamente diferentes, mas também muito positivas em diversos aspectos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer sobre o mundo da ginástica. E no mais, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá e somos todos ginastas!